E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso Pod Contábil. Aqui a gente é o primeiro podcast da CPA Prime Contabilidade. Lógico que a gente tá um pouquinho nervoso, né? Porque eu sou Valdilene Colombo, uma das sócias da CPA Prime. E aqui do meu lado temos nosso amigo Marcos Pina. Também sou sócio aqui da CPA Prime Contabilidade. Desejo boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse exato momento. E hoje aqui a gente está para conhecer um pouquinho da história da CPA Prime Contabilidade, né? Exatamente. Nós iremos conhecer. Você viu que ele tem uma vozinha de locutor, né? Se vocês tiverem algum empreguinho para mim aí à noite, aí tamo junto, vamos enfrentar. Então a gente vai falar um pouquinho da história da CPA Prime e como a pessoa que tem que falar sobre isso é o nosso CEO, né? Ricardo Marquardt. Muito obrigado. Estou muito feliz de vir hoje. Eu tenho certeza absoluta que eu vou aprender mais do que ensinar, porque eu sou um eterno aprendiz. Legal, seja muito bem-vindo aqui. Bem-vindo, um prazer Ricardo, aí estar conversando contigo, né, em relação aí a essa história, a grande história aí da CPA Prime Contabilidade, né? Fala para nós aí um pouquinho de como que você começou na contabilidade. Você acordou um dia e falou, eu vou ser contador, acordei para ser contador, ou caiu de paraquedas. Como é que foi essa história para nós? Se foi um sonho seu, se já era de infância, né? Alguma coisa assim que você... por isso que você seguiu a contabilidade. Eu duvido um pouquinho, né? Porque ninguém acorda querendo ser contador. Se o cara acordar querendo ser um contador, eu não sei não. Eu acho que tem que internar essa pessoa logo cedo. Bom, maravilhosa pergunta. Eu vim de uma família muito pobre. E o pobre no Brasil, ele tem alguns sonhos. Geralmente é ser jogador de futebol, ser artista. E eu não fui muito diferente, só que eu tinha um sonho um pouquinho diferente, vai. Eu sonhava em ser bombeiro, sonhava ser policial e depois motorista de caminhão. Mas nada deu certo. Acho que os três eu não tive condições nenhuma de aprender essas profissões. E a contabilidade surgiu meio sem querer na minha vida. Meio totalmente sem querer. Antes, eu tive alguns subempregos. Entregador de folheto, que era o que eu fiz mais, acho que fiz por uns 4 meses. Eu ganhava por dia o equivalente a 2 refrigerantes. E como eu tinha muita sede, eu tomava um e ficava com um. Então, não sei quanto custa um refrigerante hoje, deve custar o quê? 5, 6 reais. Então, eu ganhava por dia 5, 6 reais. Então, não sobrava nada. Depois, fui vender perfume, fui fazer um monte de coisa, até que me colocaram para construção civil. E nesse dia, minha mão ficou cheia de bolha, porque eu tinha que demolir uma laje. E daquele dia em diante, falei, eu não vou trabalhar em serviço braçal. Eu vou estudar para ser alguém que trabalhe em escritório. Então, estou enrolando um pouquinho aqui para falar onde eu cheguei. Agora imagine, eu acredito que tanto eu como a Val, né? Quando conheceu o Ricardo, falou assim, pô, esse cara aí, olhinho azul. Um zóio azul, né? Loirão. Loirão, esse menino deve ter vindo de berço de ouro, né? E eu acho que a realidade não é bem essa, né? Pois é. A história não vem assim. É o que as pessoas acham, né? Porque assim, loirão, olhão azul, não sei o que lá. Preconceito, né? Playboyzinho. Playboyzinho, tá certo. Eu tive muito, inclusive na fase de exército lá, quando eu ia me apresentar lá, eu tive muito bullying. Mas... como que eu cheguei na contabilidade? Meio sem querer. Quando você chegava na adolescência, o trabalho para o pobre era office boy. Hoje é motoboy, alguma coisinha assim, né? Tem até entregador hoje de bicicleta, mas na minha época era office boy. E eu, meio de semana, eu estava numa festa, num samba, e chegou uma mulher lá no samba, eu a conheci, e ela me ofereceu um emprego para trabalhar numa empresa que alugava e vendia telefones.
Isso faz tempo, hein? Muito tempo. Olha, faz tempo que eu não ouço falar de alugar o telefone, mas tudo 1900 bem. e bolinha, né? Os mais novos não vão nem saber o que é isso. Mas antigamente era muito difícil você ter um telefone. Sim. Então se alugava telefone. Mesma coisa que alugar uma casa. Se alugava o telefone. E às vezes só tinha um número, porque era muito difícil. Depois veio o plano de expansão da antiga Telesp, etc. Mas nessa época aí, em 1991, se alugava telefones. Então, ela me propôs um emprego e falou, chegue amanhã na rua Loefgrin 209, lembro como se fosse hoje, Zona Sul. porque você já vai começar a trabalhar. Você vai fazer uma pequena entrevista com a proprietária, mas a gente precisa de office boy para ir no cartório e demais serviços. Maravilha, super contente. No outro dia acordei bem cedinho, tomei meu banho, fui para fazer a entrevista. Cheguei no endereço, toquei a campainha, me desce um senhor, baixinho, barrigudinho, e eu digo, vim procurar eu vim procurar um emprego aqui na Telefran Telefones, se eu não me engano era esse nome. Aí ele falou, nossa, engraçado, eu tava precisando do office boy, mas eu não lembro ter colocado anúncio. Aí ele falou, pô, gostei de você, sobe aí. Não acredito, você foi no lugar errado. E conseguiu um emprego. Ou seja, era para ser o emprego dele, né? Vamos ser bem sinceros. Tá aí, ó, da onde veio, ele caiu de paraquedas. Caiu. Literalmente. Totalmente sem querer. Ele gostou de mim, fez eu subir, me propôs um emprego onde eu ia aprender muito e subir. Aí, o nome dele era Cláudio Luiz de Almeida, meu primeiro patrão. Então, o que eu disse para ele? Ele falou, espera aí que eu preciso dar uma satisfação para a moça aqui do lado. Então, cheguei na moça, a primeira pergunta que eu fiz para ela, aqui eu vou subir de cargo? E ela foi bem sincera, não. Você vai ficar como office boy pro resto da vida. Aqui tem muita gente em cima que vende, que são gerentes, etc. Você não vai subir. Então, eu recusei o emprego. Que animador, né? Recusei esse emprego. Já começou recusando emprego, tá bom, né? O cara já teve direito de escolha, né? Que legal. E disse, vocês não vão ficar na mão, porque eu tinha um amigo no colégio que estava precisando. Então, no dia seguinte, eu comecei na esquina, né? Esqueci de avisar que era um prédio germinado. E ao invés de tocar no 209, eu toquei no 211, onde era o escritório contábil. O 209 era a empresa de telefones e o 211 era o escritório contábil. Eu comecei no mesmo dia que meu amigo Fernando do colégio começou na Telefran Telefones. Então, legal. É aí que tudo começou. Então, aí que vem, né, a garra, né, a gana de vencer. Então, aí que começou meu emprego de office boy, onde eu aprendi muito. Né? O Cláudio foi um grande professor meu, né, um professor assim que me ensinou tudo e mais um pouco. Ao invés de me deixar como office boy, ele primeiramente fez eu fazer o curso de datilografia. Eu fiz. Eu fiz o curso de datilografia, a gente ficava 3 meses para fazer o curso de datilografia. Olha, lá atrás. Quando eu chegava no lugar, eu falava assim, mas eu tenho curso de datilografia, eu me achava o cara. Não é? Hoje em dia, se você falar isso, você fala assim, mas você é velho, né? Você tá querendo dizer que você é velho, é isso? É mais ou menos isso, mas tudo bem, faz parte. Depois a gente solta nas mídias que eu tenho uma máquina de escrever até hoje, né? As pessoas novas não sabem. Não sabem o que é. Mas aquela época era como se fosse o computador hoje. Então, eu fiz o curso e comecei a aprender tudo em escritório. Primeiro foi o DP, ele me ensinou a calcular a folha, fundo de garantia, INSS. Então, ele foi um aprendizado enorme. Depois ele começou no departamento fiscal, escrita fiscal, depois abertura de empresa e, por último, o fechamento de balanço. Então, foi um professor, assim, exímio. Um exímio professor. É muito legal. Eu acho que, assim, se a gente colocar, todos nós aqui somos de escritório de contabilidade, né, desde sempre. Eu, pelo menos, sou desde sempre, eu acho que a Val também. Desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Então, assim, para quem começou em escritório de contabilidade logo no início e teve que começar ali, galgar como office boy também, que eu tive que começar como office boy, a gente aprende sempre um pouco de cada departamento. A contabilidade, ela tem essa essência de transformar uma pessoa
né? Não só num departamento contábil, não só no departamento fiscal, não só na contabilidade, a não ser se ela quiser ficar só em um. Mas se ela quiser, ela tem a oportunidade sempre de aprender todos os departamentos. Isso é muito interessante, é muito legal. E é bem legal isso, viu? Bem legal. Bom. Eu já me enfiaram lá na escrita fiscal, logo de início. Pum. Maravilha. Então, aí, mas depois... desculpe te cortar. Não. O que acontece? O Cláudio, ele teve uma proposta de uma pessoa para trabalhar na contabilidade interna e fazer o curso de Direito, que era o sonho dele. Então, depois de 2 anos trabalhando com ele, o escritório simplesmente fechou. Eu não tinha condições de assumir. Então, eu fui pro olho da rua. E aí, como é que isso tá bom? Você começou a trabalhar legal, estamos aqui falando, começou um bom emprego, eu falei assim, caramba, aí ó, começou, aí de repente ele virou o sócio do primeiro escritório. Aí de repente você sai do escritório, como é que você volta para o escritório novamente? O que acontece, né? A gente sempre tem que deixar a porta aberta, né? Eu saí pela porta da frente, tanto é que eu sou amigo dele até hoje. Até hoje ele faz visita para o nosso escritório. Hoje ele tem um escritório de advocacia dele, muito bem. Então a gente não pode fechar a porta. O que aconteceu nessa época? Eu estava na fase de exército, muito difícil arrumar emprego. Então eu fui de novo para os biscate, né? O que eu fazia? Vendia perfume, vendia cigarro unitário, ia lá no centro, comprava aquele cigarro com cravo. E eu comprava o maço inteiro e vendia um unitário para o pessoal curtir a balada. Até que eu sempre estava procurando emprego, até que um belo dia eu vi 2 anúncios no jornal: precisa-se auxiliar de escritório para escritório de contabilidade. E os 2 na Avenida do Cursino. Então eu peguei meu currículo, melhor roupa, e fui lá fazer as 2 entrevistas. Na primeira, quando eu fui entregar meu currículo, a moça da recepção, ela disse o seguinte: aqui nós estamos procurando mulheres. Aí eu disse: moça, eu conheço bem o departamento contábil, eu conheço bem o escritório contábil. Por favor, dê o currículo na mão do proprietário. Ela, infelizmente, ele não quer homem, quer mulher. Aí já saí cabisbaixo, falei, poxa, -1. E fui pro outro. O outro escritório tinha uma fila gigante de mulheres. Você não falou assim, vai todo mundo pra lá. Vocês aqui, vai pra aquela fila ali, ó, e lá tá querendo mulher, não tá querendo homem não, então... Gigantesca. E eu peguei, furei a fila, fui lá pro proprietário, né? O proprietário era o Ronaldo Leles Guerreiro. Grande Ronaldo. O Ronaldo, eu lembro bem que ele tinha um cabelinho meio Chanel, assim, meio, sabe, aqueles velhos meio boyzinho assim, né, todo pra frente e tal. Então eu cheguei nele e falei, ó, vim fazer entrevista. Ele falou, olha a fila ali. Ele falou, ó, eu conheço bem o ramo, eu sei fazer o cálculo do Fundo de Garantia INSS. Nessa época o cálculo era na mão, 7 casas decimais depois da vírgula. Era o Einstein da contabilidade. Vocês nem imaginam o que é isso, né? 7 vírgulas depois da vírgula, então tinha que fazer manual. Aí eu disse para ele, ó, eu sei escriturar o livro 1A, o 2A, a apuração de CMS, o inventário. Entrada, saída. E também sei bem fazer a folha de pagamento. Eu fecho folha, eu faço fundo de garantia, faço todo o departamento, eu consigo fazer. Aí ele já virou assim meio assustado e falou, nossa, mas você sabe que é o salário mínimo e condução, né? E outra coisa, não tem registro aqui não. Começa não, hein? Não começa a história, né? Falou, eu quero aprender e eu preciso trabalhar. Né? Eu não tenho uma mina de ouro atrás. Eu preciso trabalhar. Eu topo. Aí ele disse o seguinte, ó, deixa eu amenizar aqui, amanhã eu te ligo. Então deixei meu telefone, amanhã eu te ligo. E no outro dia, esperei o dia inteiro do lado do telefone, ele não ligou. Putz, aí você falou, já era. Já era. Imagine uma pessoa com 18 anos, totalmente assim à mercê, não sabia o que fazer, não tinha praticamente profissão. E eu fiquei angustiado naquele dia. Mas bola pra frente. No outro dia acordei já com a ligação. Era ele. Começa hoje.
me preparei e fui trabalhar. Vem agora. com Tipo o Ronaldo. assim. Tipo assim, você larga o que você tá fazendo, larga o pipa, né? E vai correndo para trabalhar, né? Isso mesmo. Onde eu aprendi demais com ele também. Então a gente saía junto para visitar cliente, entregava imposto de renda até meia-noite. Então aprendi muito com o Ronaldo nessa época que eu fui funcionário dele também. Vamos ser bem sincero, né? Eu conheci um pouquinho o Ronaldo, então a lábia de venda veio também dali, né? Bom ensinamento veio dele, né? Porque o menininho era bom de lábia, né? Era bom de lábia. Eu tive 4 bons professores na minha vida. O primeiro foi o Cláudio, que tudo começou. O segundo foi o Ronaldo. O Ronaldo era um cara exemplar. Eu estou falando era porque ele veio a falecer na Covid aí. Sim, mas esses 2 professores foram exemplares. Eu tenho mais 2 que eu vou falar ainda. Vai aparecer, né, na conversa, né? Vai aparecer. Você ficou com o Ronaldo até quanto tempo? Eu fiquei um bom tempo com o Ronaldo. Provavelmente, fiquei 2 anos com o Ronaldo, mais 2 anos. Eu fazia tudo, era o gerente. Só que eu tinha um sonho de ter o meu escritório. E como que eu ia ter o escritório? Eu precisava do CRC. Então eu voltei a estudar. Legal. Eu voltei a estudar. No meu primeiro ano, o meu professor de contabilidade, eu fiz uma amizade grande com ele. E ele começou a me dar umas empresas para abrir. Porque ele falou, poxa, tem uns caras pedindo empresa para abrir e tal, abre para mim e tal. E eu fazia todo o processo e dava na mão dele. E ele dava para outro contador fazer a parte contábil. Porque ele criou o escritório de advocacia, então ele estava fora. Esse é meu professor de contabilidade. Professor, tá. Que era da faculdade. Meu professor de contabilidade, eu peguei contabilidade geral. Eu peguei uma amizade muito grande com ele. E ele era professor ali e fazia algumas coisinhas fora. Uma delas era abrir empresas para outros escritórios. Então, como ele não tinha quem fizesse a abertura, eu estava fazendo para ele. E nessa amizade, teve um dia que, às vezes, ele me levava para casa, do colégio ele me levava para casa, para você ver a tamanha amizade. E um dia, do nada, ele chegou para mim assim, vamos montar um escritório de contabilidade? Eu falei, vamos. Não tenho nada a perder. Um professor chegar e falar isso é porque realmente... É uma história que vem tudo, cai do céu, né? Pra esse homem também, né? Eu, se fosse professor, eu só ia pegar uma pessoa extremamente competente para poder fazer, né? Tá, montar alguma coisa. Viu que tinha futuro, né? Sim. Tinha um chamado, né? Isso foi no primeiro ano. Aí ele falou, quanto você ganha? Eu já estava ganhando um salário mínimo e meio. Ele falou, a gente faz o seguinte, a gente pega os clientes e até um salário e meio eu te dou e depois a gente começa a dividir. Então o escritório nasceu dessa maneira. Eu cheguei para o meu patrão, o Ronaldo, expliquei para ele que era meu sonho montar um escritório e que ia deixá-lo. Então eu acabei deixando o Ronaldo nesse período. E montamos o escritório lá com o Jorge, na época. Então era sociedade, meio a meio. E aí que começou a CPA. Isso foi em 1995, quando surgiu a CPA. Mas aí já começou com o nome CPA? Sim. O nome foi bolado por ele. Eu queria entrar um pouco nesse mérito aí, porque é constantemente alguém que começa a entrar no escritório e já começa assim, mas o que significa CPA? Porque não tem sigla do Ricardo no CPA, porque é muito normal, né? A sigla da pessoa, como nome, ou coisa assim. Não tem sigla. E até a gente mesmo aqui, que já está contigo aí já faz muitos anos, de vez em quando a gente gagueja muito com essa expressão CPA. O que significa? Quais são as referências do CPA? Né? Conta pra gente aí o que vem, como que vem. Esse nome foi bolado por meu ex-sócio, o Jorge. Ele gostava de fazer consultoria, então o primeiro nome consultoria. Certo. Nós fazíamos promoções, eu fazia algumas viagens e eventos. Então foi consultoria, promoção e administração. A gente fazia algumas empresas, a parte de administração. Uma delas é até uma danceteria antiga em São Caetano, chamada Amarelo 20, onde a gente pegou a administração para fazer durante um período curto, mas fizemos. Então, a sigla é CPA, Consultoria, Promoção e Administração. Ai, mano, já sabe. Só que assim,
Eu não sei, ele nunca para de fazer só a contabilidade, né? Ele sempre quer fazer uma coisinha fora nessa época aí, né? Sempre tá tendo um servicinho extra por fora, mas tudo bem, faz parte, né? Aí, então, você começou em 1995. O escritório. Tá, e A hoje? contabilidade, eu comecei na contabilidade em 91. 91. O escritório foi fundado em 95, quando eu pedi demissão, dei lá um prazo de 2 meses para o Ronaldo arrumar outra pessoa, dei um prazo legal, porque aquele negócio que eu expliquei no início, saia pela porta da frente, faça amizade com todo mundo. Então, seja humilde e faça amizade. Então, deixei outra porta aberta e montamos o nosso escritório. Então, bem legal. Começou eu e meu professor, Jorge. O Jorge já é falecido, né? Mesma coisa do Ronaldo. Mas nós começamos em 1995. Com quantos clientes? 2 clientes do Jorge e 2 clientes que eram meu. Como eu estava lá com o Ronaldo, eu trouxe 2 clientes para a contabilidade, que eram meus amigos. E nada mais justo de levá-los para a minha contabilidade, porque eram meus. Então, eu não lesei ninguém. Eu saí com meus clientes. Então, nós começamos com 4 clientes. E aí que começou a crescer um pouquinho. Eu tenho aqui um adendo aqui, porque eu sei de algumas histórias, mas você não ficou muito tempo com ele, porque depois porque quando eu te conheci, o último sócio que eu tinha como referência era o Ronaldo, não era essa pessoa. Sim. Eu nem conhecia essa pessoa, não sei exatamente quem ela é. Então, talvez você não ficou tanto tempo com essa pessoa como sócio. A história dá para escrever um livro. O que acontece? Eu fiquei com o Jorge um bom tempo, até que ele disse a seguinte palavra: eu gosto de lecionar. Eu não sou um cara de contabilidade. Então, ali, a gente encerrou a sociedade. E eu fiquei sozinho. Quando eu tinha tirado já o meu CRC, é claro, ele não ia me deixar na mão. Eu tinha tirado o meu CRC. Quando eu tirei o meu CRC, a gente fez o distrato. Então, nós tínhamos, na época, 20 clientes. Ele ficou com 8, eu fiquei com 12. Mas por que ele ficou com 8? Esses 8 eram restaurantes que ele gostava de ir. Então ele falou, deixa eu ficar com esses restaurantes, pelo menos almoço lá, almoço e janto nesses restaurantes e eu abato na mensalidade. Então ele ficou com 8, eu fiquei com 12. Então é isso que aconteceu. Ele queria lecionar e como ele utilizava o tempo, do nosso tempo do contrato, que era de manhã para lecionar, ele não achou justo continuar comigo. É legal, pelo menos ele foi bem justo, né? Não teve essa questão de tentar te lesar em relação a isso, né? Sim. Foi outro grande professor que eu tive. O Jorge era uma pessoa que estava sempre de terno, era um japonês alto, sempre de terno, e me ensinou muita coisa. Esse foi meu terceiro grande professor. Ele me ensinou muita técnica de venda, muita abordagem, então foi um ótimo professor. Né? Então, basicamente é isso. Aí o nosso destino ali encerrou e depois de um bom tempo ainda revivi com ele, arrumei um outro emprego em outra faculdade para ele e até que ele veio a falecer. Então a nossa amizade continuou até o falecimento dele. Mas com essa saída você conseguia se bancar o escritório ou chegar a falar assim, aluguei uma sala, estou aqui, escritório funcionando? E os sistemas? Porque como assim, que ele fazia com eu acho caro para ter um gente... escritório, né? Eu acho caro ter um escritório. A gente tem computador, sistema hoje, e como que eu era? Fico imaginando era assim, tudo na mão. Eu fico imaginando, será que de repente esses clientes pagavam tão bem que ele conseguia bancar um escritório inteiro, sem, sabe assim, sozinho ali, tranquilamente, né? É difícil, o começo é difícil. É complicado. Nessa época não existia sistema, era tudo formulário impresso. Então tudo. O Olerite era um formulário impresso que se você batia a máquina, entregava. Tinha um formulário de folha de pagamento, formulário para abrir inscrição estadual, formulário para abrir o
o CGC na época, nem era o CNPJ. Tinha que ir na prefeitura, tinha que ir no Tudo banco, lembra? físico. Quando que tinha que carimbar lá para poder entregar as Ó, declarações? eu tava feliz até agorinha há pouco, porque ele ainda tava falando de fazer a folha de pagamento datilografada. Eu ia falar assim, isso não é da minha época. Então eu não sou, né, tamanho dessa geração. Mas ele começou com CNPJ datilografado, isso aí da minha época. Isso é. Aí isso aí pesa um pouquinho na Isso é minha legal, idade, filho. entendeu? Que era CGC. Era CGC, CGC. não era O que CNPJ. acontece? Nós não tínhamos dinheiro para bancar um escritório. Então, o escritório nasceu na minha casa. Então, eu tinha um armário onde eu guardava meus formulários e a minha máquina de escrever e de calcular, que eram os dois, o coração e a cabeça do escritório, e os formulários. Os formulários eram como se fossem todos os sistemas hoje. Então, eu tinha um canto da minha casa, que minha mãe deixava eu trabalhar. Então, eu trabalhei durante um bom tempo em casa, né? E, inclusive, tem um fato muito pertinente para falar, que em casa era sujeito a inundações. E um belo dia, sofremos uma enchente e não deu tempo de salvar os formulários. Eita, e aí? Foi um grande baque na minha vida. Foi um baque. Era a mesma coisa hoje você perder todos os computadores. Imagine você perder hoje todos os monitores e todos os notebooks. Eu imagino dar uma pane no HD do servidor. Aí você já imagina assim, tudo que é história que está digitado ali pro saco. Aí foi documento de cliente, tudo? Não. Documento de clientes, como eu tinha um escritório muito pequeno, ficava nos clientes. Ah, Então, entendi. o que foi embora? Todos os formulários. Então, como que você ia fazer uma abertura do CGC? Era o formulário, eu não tinha. Não era barato, né? Não, era muito caro. Os formulários eram caros. Eram caros. A máquina de escrever eu consegui salvar. Eu consegui, né, levar para um lugar maior, mas o restante dos formulários não deu. Porque tinha outras coisas na casa. Então tem a geladeira, tem um sofá, tem um monte de coisa que você prioriza. E nesse dia eu estava totalmente triste, mas eu falei, perseverança, vai dar certo, vai voltar, vai, isso aqui vai dar certo. Então foi um fato assim muito triste que aconteceu, mas eu acho que nada é por acaso. E você teve vontade de voltar a ser CLT? Sim, pensei inúmeras vezes. Imagina você perder tudo. Então você pensa, fala, poxa, eu vou voltar a ser CLT, eu vou fazer outra coisa. Mas é aquele negócio, fecha-se uma porta, abre uma janela. Logo depois, o Ronaldo, que era o meu ex-patrão, ele falou, arrumei um outro emprego, não quero mais o escritório, compra o que sobrou do meu escritório. E eu comprei 6 clientes dele. E um cliente era uma loja especialista em escada. Essa loja, ele disse o seguinte, vamos fazer elas por elas, eu não pago mensalidade, você fica aqui no meu mezanino. Falei, maravilha. Tem um lugar para poder trabalhar? Maravilha, na Rua Vergueiro, maravilha, vou pegar muito mais cliente. E aí que eu dei o trampolim de casa para um escritório. Então ele deixava eu utilizar o telefone, que era caríssimo na época, ninguém tinha. Então eu utilizava o telefone da loja e comecei a ficar lá no mezanino. Então aí começou a crescer um pouquinho mais o escritório. Né? Mas Então, tem história essa escada aí também, não tem não? Porque Tem. eu já ouvi histórias aí de Muito. venda nessa escada aí, de vendedor na escada. Você começou a trabalhar no escritório ou começou a trabalhar na escada também como vendedor? Então, aí eu fiz uma outra amizade com o dono da loja de escada, que é o Cláudio. Outro Cláudio, mas esse é Luiz Cláudio de Souza Figueiredo. Outro grande amigo meu e que me ajudou muito. Lembra que eu disse que eu tenho alguns professores? Então, primeiro, o Cláudio, Luiz de Almeida, depois o Ronaldo, depois o Jorge e, por último, o Cláudio da escada. Né? Aqui a gente chama ele de Cláudio, mas é Luiz Cláudio de Souza Figueiredo. O que acontece? Como eu tinha um escritório ali no mezanino, e meu escritório era muito pequeno, sobrava um tempo ocioso. O que ele fez? Ele me chamou para trabalhar meio período com ele. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando na minha contabilidade e na loja dele. E o que acontece? Com o dinheiro da loja, eu comecei a aplicar na contabilidade. Eu comecei a comprar alguns clientes. Quando eu estava vendendo escada, eu dava meu cartão. Então, sempre no comercial, sabe? Você trabalhava meio período em um, meio período no outro, então. Como meu escritório era no mezanino, eu, então, ficava fácil.
eu ia pro mezanino, fazia minhas coisas, descia, trabalhava na loja e depois ia para casa. E o dono da escada deixava você trabalhar com a contabilidade lá. Com a contabilidade em troca dos honorários contábeis. Legal. Então, a parceria que deu muito certo. Trabalhei um bom tempo com ele. Trabalhei de 97 até 2001. Em 2001, o escritório cresceu mais do que deveria. E chegou um ponto que ele chegou para mim e falou, ó, você viu que seu escritório cresceu. Então, você está dando mais tempo ao seu escritório do que a minha loja. Que é bem. Então, vamos lá. O que você prefere? A loja ou o escritório? Aí é uma decisão bem complicada. Porque provavelmente você já ganhava uma boa graninha na loja, na escada, né? Eu ganhava muito mais na loja do que no escritório. Muito mais. Muito mais. Aí você acorda um dia e vai ter que tomar a decisão e toma sozinho. Difícil. Acorda e fala assim, sozinho eu vou decidir isso. Mas ele disse uma coisa muito importante. Ele falou, você continua aqui no mezanino e não paga aluguel, continua usando meu telefone em troca dos honorários contábeis. Se você ficar na contabilidade. Eu te dei uma puta de uma ajuda, né? Do começo. Muito. Agradeço muito a ele. Eu pedi um tempo para pensar, uma noite. Cheguei em casa. Quem que era a minha conselheira? Minha mãe. Então eu expliquei a situação para ela e ela foi bem sincera. Ela falou, casa e comida não falta para você, nunca faltará. Só que você tem que imaginar uma coisa. Uma coisa é você ser empregado, ser CLT pro resto da vida. Outra coisa é o seu negócio. O seu negócio vai crescer. Você vai voar. Então, fique com a contabilidade e saia da escada, mesmo ganhando mais na escada, na loja de escada. Então, no outro dia, eu cheguei para ele e disse que eu preferiria ficar na contabilidade. E de boa, nós somos amigos até hoje. Mas aí você chegou a sair da escada, então? Eu saí da loja como vendedor. Só como vendedor, Só né? como vendedor, mas continuou lá. Continuei lá por um tempo. Uhum. Depois de um tempo, o escritório cresceu mais um pouquinho e eu tive que alugar um outro local. Aí eu saí de lá. Aí você foi pra onde? Foi aquele próximo do Ipiranga, alguma coisa assim que você foi? Primeiro eu fui numa casa ali na rua Almeida Góes, número 80. Trabalhei lá, comecei lá. Essa é bem antiga, né? Comecei lá. Parte, né? Quando a Val entrou. A partir do momento que eu só me dediquei à contabilidade, começou a crescer demais. Então, é isso. Às vezes a gente fala assim, poxa, estou me dedicando um pouco a isso, aquilo. Quem tudo quer, nada tem. Então, quando eu me dediquei 100%, aí começou, a engrenagem começou. Que aí você conseguiu dar atenção àquilo que seria a parte de marketing, a venda daquele serviço que você precisava fazer, né? Sim. Muitas vezes a gente quer fazer várias coisas e não consegue se dedicar 100% a uma determinada tarefa. Isso nunca vai sair com 100% com perfeição. Não. É complicado, né? É difícil. Mas eu tinha uma falta de alguém próximo. Quem que eu chamei? O meu antigo patrão. O Ronaldo. E essa hora que eu conheço, que eu lembro dele, que eu falo assim, não... porque quando eu entrei na CPA em 2006, o Ronaldo já era sócio, né, de novo. Então, quando eu saí da escada, da loja de escada, eu chamei ele para ser meu sócio. Porque eu precisava de alguém para me ajudar nas vendas. E ele era um ótimo vendedor. E ele estava numa situação difícil também, porque o outro emprego que ele tinha arrumado, ele acabou perdendo. Entendi. Então a gente fez uma sociedade paralela, os clientes que eram meus até aquele momento, a gente fez uma sociedade paralela. Fizemos um monte de coisa juntos. Para vocês terem uma base, a gente fazia contabilidade, anunciava os estabelecimentos comerciais, principalmente bar, anunciava, quem estava vendendo bar, a gente anunciava no primeira mão, que era grátis, e vendia os estabelecimentos e ganhava comissão. Fora isso, então, quando você visitava alguém que estava vendendo, você não quer transferir a contabilidade e tal. Então, foi unir útil ao agradável. Fora isso, a gente começou a vender algumas coisas também nos bares. Eu tava no gatilho de lembrar assim, você vendia algumas coisas no bar nessa época, não vendia não? Não tinha uns queijinhos, umas coisinhas assim. A gente precisava fazer dinheiro e fazer cliente. Tinha isso sim. Que ele até entregava o cartão para vender o queijo e fazia esse know-how aí. Pelo menos foi essa história que eu sei, né? Isso mesmo. Então a gente começou a venda dos estabelecimentos comerciais, anunciando no primeira mão que era grátis. E
paralelamente, a gente pegou uns queijos, que essa época era o auge. Eram os queijos que vinham num pote com óleo. Então tinha lá o nozinho, tinha o parmesão. Então a gente comprava direto de Minas e colocava nos bares. Só que a gente colocava o queijo e já colocava o cartão da contabilidade. Então a gente pegou vários clientes assim. Até que chegou uma hora que não dava mais para ter o queijo. Então a gente abandonou o queijo, abandonou as vendas também e ficamos só focados na contabilidade. Porque tem hora que você precisa desse estímulo, né? Desse empurrão para depois você também largar. Voltando àquela história, né? Um monte de coisas envolvidas, um monte de negociação, você não centraliza também o seu serviço ali, aquilo que é o foco, né? Daquilo que você quer. A gente acabou crescendo bastante, né? Eu e o Ronaldo juntos. Até que aquele local na Rua Almeida Góes, número 80, ficou pequeno. Então a gente decidiu mudar. Aí que nós tivemos um problema muito grande. Nós fizemos a mudança para um local maior. Muriaé. Rua Muriaé 300. Esse local era pertinho da estação Alto do Ipiranga, que tinha acabado de inaugurar. Bem perto mesmo. E essa época era muita propaganda, assim, física, sabe? Placas. Então, o que nós fizemos? Nós alugamos essa casa que ficava atrás da Gentil de Moura, colocamos umas placas gigantescas e pensávamos... Um letreirão piscando, isso, tudo. Isso mesmo. E pensávamos em distribuir folhetinho na porta do metrô, para todo mundo. Faça seu imposto de renda, tal, né? Abra sua empresa. E esse foi o intuito. Até que, depois de um mês de alugado esse imóvel, mesmo com todos esses sistemas de segurança, nós sofremos o segundo baque que eu digo. O primeiro foi a enchente e agora a gente sofreu o segundo baque. O que foi? Uma bela noite, sumiu todos os computadores e todos os monitores. Todos os computadores e todos os monitores. Eles furtaram à noite, entraram, mesmo com o sistema de segurança, e levaram tudo. Foi bem triste. Eu lembro que eu cheguei para trabalhar cedo, o Ricardo já estava lá, lógico, né? E você não tinha nada para trabalhar. Nada. Sumiu tudo. A gente ficou em choque, porque não tinha como trabalhar. Servidor, isso, todos os computadores, tudo. Eu lembro que mais ou menos nessa época estava acontecendo em vários escritórios, né? Eu trabalhava no escritório também, a gente infelizmente teve esse problema na época que eu trabalhava lá. E isso é um baque difícil para qualquer um, principalmente no caso que você está falando, você está na ascensão de crescimento e de repente você fala assim, cara, eu tive um prejuízo, porque na época, computador, monitor... Não é como hoje, que você compra tranquilamente, que você compra fácil. Era caro. Essa época era muito caro para você ter esses equipamentos dentro de uma empresa. E os dados da empresa, das empresas, estavam tudo dentro dos computadores, né? Mas e aí, você tinha tudo? Tinha backup? Tinha tudo? Estava tranquilo? O problema é o seguinte, eu fazia um backup no meu notebook. E eu tinha vários backups em casa. E o meu notebook, eu fiz o backup... E esqueci meu notebook lá na empresa. Porra, então, o backup atual... Porra, mano! Eu perdi o backup atual. A gente conseguiu um backup, acho que do DP de 20 dias e do fiscal de 30 dias. Mas até então, que não é tanta coisa assim, né? Sei lá. O que acontece quando você toma um baque violento desse? A primeira pergunta, o que houve? Né? O que eu perdi? Onde eu errei? Onde eu... Sabe? Foi só financeiro? Foi. Então, o que eu disse para todos os funcionários na época? Olha, a gente tomou um baque financeiro, mas os clientes continuam lá. Então, enquanto tiver cliente, maravilha. No dia seguinte ao salto, teve uma visita lá, um cara querendo abrir empresa, para você ver como que é. Então, continuava entrando clientes. Então, o que eu precisava fazer? Sanar o financeiro e sair daquele imóvel mais rápido. Então, fiz proposta para os funcionários trabalhar até mais tarde, porque a gente precisava recuperar esse backup. Né? Ainda bem que era pouca coisa, a gente não tinha tantos clientes assim. Sim, acho que era 80, se não me engano, na época. É para você ver, né? Então, isso aí foi em 2006. Né? Isso aí foi em setembro de 2006. Então, o que eu imaginava? Poxa, eu tenho um cliente. Um baque financeiro, tudo bem, eu vendo meus bens, eu já tinha 2 carros e tal. Então, o que eu fiz? Eu vendi tudo para recuperar o escritório. E tive várias ajudas. Teve um cliente nosso, que é cliente até hoje, que pegou o computador dele, mais 2, e trouxe para o escritório. Emprestou para a gente. Então, é aquele negócio, né? Quando você faz o bem te traz o retorno.
Então, essas rasteiras são comuns na vida. A parceria, né? A parceria de clientes bem feitas é legal, né? Isso parece que é uns negocinhos que acontecem com a gente pra gente desistir. Pra gente desistir, né? Será que você tá aqui mesmo, né? Será que você vai continuar mesmo? E o que acontece? Eu acho que tudo tem um propósito. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia mais ficar naquele local. Onde que eu fui procurar um imóvel? Do lado da estação São Judas do metrô. Onde tem ainda banco, cartório, o metrô do ladinho. Então, sala comercial dá um outro impacto para os clientes. É muito melhor do que uma casa. Então, isso aí, esse assalto nada mais é um propósito para o nosso trampolim, para que a gente possa crescer mais ainda. Então, quando a gente toma alguma coisa, poxa, o cara roubou meu relógio, meu celular, ou qualquer assalto, ou qualquer roubo, pensa bem, porque tudo tem um propósito. Se você faz o bem, você vai ter o bem. Então, isso hoje eu vejo como um meio da gente ter crescido. Porque eu não ia sair daquela casa. E ninguém quer visitar você numa casa, né? Você quer visitar onde? Você quer ir numa sala comercial, muito mais bonito, onde você possa sair a hora que for, entrar a hora que for, mais seguro. Então, o que eu vejo realmente é um propósito. Sim. Precisava acontecer para que desse também esse gás nessa questão de modernidade, né? A gente pensa que não, é legal, tem muita gente que gosta ainda de casa, ou até um estabelecimento que é de rua, não é um problema, né? Mas é que nem você falou, questão de segurança. Não é muito mais tranquilo você chegar, você saber que tem alguém ali que está recepcionando o pessoal, te ligando, avisando que está subindo, se pode subir, se não pode. Eu acredito que você se sente mais seguro, se sente seguro com seus colaboradores, porque você sabe que eles estão num ambiente seguro, você fica tranquilo com relação a isso. Inclusive, a gente já deixou até sala aberta lá e dormiu tranquilamente, entendeu? Faz parte. Bem diferente. Bem diferente. E eu só consegui dormir porque desde o assalto eu não conseguia mais dormir. Então, à noite, quando eu dormia, tinha um pesadelo, achava que estava roubando de novo, ia até o local, que eu demorava uma meia hora para ir até o local, ia até o local, via, não me assaltaram. Então, fiquei com isso por uns 20 dias. Até que no dia 12 de outubro de 2006, eu fiz a mudança. Aquele desgaste enorme, fiz toda a mudança. No dia 12 de outubro, eu tive aquela noite de sono. Então, a partir dali, vida nova, tranquilo, esquece o passado, esquece a rasteira que você tomou, bola pra frente, porque você vai conquistar muito mais do que... E você achou que você ia fechar o escritório? Que você ia cair, alguma coisa assim? Não. Na primeira vez lá na inundação, eu era mais novo, eu fiquei muito, assim, propício a fechar. Mas dessa vez, não. Dessa vez eu tinha clientes em mãos. Então, é só comprar os computadores de novo e vida nova. Foi financeiro mesmo e vamos embora, né? Financeiro. Tomei um baque, eu perdi os 2 carros. Financiei um carro em 60 meses, bem inferior do que eu tinha. Eu peguei empréstimo no banco. Fiesta, eu lembro. Financiei um Fiesta. Você financiou um Fiesta, Fiesta, né? por 60 meses. Uhum. Mas eu tinha um Citroën, bem melhor, um C3. Eu tinha uma Caravan Turbo. E peguei um empréstimo também no Banco Safra. Foi o único banco na época que me acolheu. Os outros bancos fecharam a porta. Mas o Safra foi lá, abriu e eu peguei um empréstimo pessoal também. Então, nessa época foi isso aí. Fora a ajuda de todo mundo, principalmente dos funcionários também, que ficaram praticamente um mês, né? Um mês, a gente ficou trabalhando até mais tarde. Né? Por quê? Porque eles tinham visão que ia dar certo o escritório. Então, alguns fecharam a porta e saíram, mas a maioria abriu. Né? Teve gente que tinha cheque lá no escritório que levaram. Poxa, você só tem que fazer um BO. Não vou fazer BO, tal, esquece. Não, susta o cheque pelo menos. Não. Então tá bom, não tem problema. Paciência, eu já tomei um prejuízo, tomo mais. Uhum. Né? Porque naquela época a gente pegava cheque predatado de cliente. Então não é igual hoje a boleto. Naquela época era dinheiro ou cheque predatado. Então você ia recebendo um cliente, recebia fisicamente mesmo ou no dinheiro, ou um cheque. Pode ser cheque para dia 20, ou pegar cheque de terceiro. Era muito comum. Então é isso que aconteceu. E lá estamos até hoje, no mesmo local. Legal. Aí agora eu queria alguns pontinhos aqui. Acho que a Val vai conseguir até nos ajudar em relação a isso. Quando você foi para lá, tava você e o Ronaldo, certo? Alguns colaboradores.
alugou a sala, provavelmente, porque estava começando ali essa história. Quantos clientes mais ou menos vocês tinham? Você consegue lembrar de mais ou menos de cabeça quantos clientes vocês tinham nessa época? 2006? 2006 foi quando? Segundo a Val, 80, né? 80 clientes. 80 clientes. O nome ainda já era CPA Prime? Não. O nome sempre foi CPA Contabilidade. CPA Contabilidade. CPA Contabilidade. Mas quando eu entrei tinha um online. Então onde veio esse online? Primeiramente foi CPA Contabilidade, só que no passado estava na moda tudo online. Eu estou online. Então a gente colocou CPA Online. Por um outro fator também. Algum espertinho foi lá e colocou o domínio CPA Contabilidade antes que eu. Eita. Então eu perdi o nome, praticamente perdi o nome. Então tinha que tirar de qualquer jeito. E o bonito na época era CPA Online. Entendi. Então, é por isso que foi para CPA Online. De CPA Contabilidade foi para CPA Online. Por 2 motivos. Primeiro, era casual na época. E segundo, que alguém montou lá, registrou o domínio antes que eu. Entendi. Legal. Tínhamos 80 e poucos clientes aí nesse ano. Como que você via a prosperidade aí de aumento do cliente? Como é que você conseguia enxergar nessa época conseguir crescer esse cliente? Como é que você conseguiria imaginar aonde você chegaria hoje, 2023? Nunca imaginei que ia crescer tanto. Né? Quando eu montei lá o escritório, eu queria ter 20 clientes. Cheguei, depois eu queria ter 50. E tudo vai... a gente não imagina assim, poxa, eu quero ter 1000. Não. Então foi devagarzinho. Para mim, 50 clientes estava bom. Depois 80 estava bom. Mas aí quando você atinge 80, você quer mais. Eu acho que a vida é assim, né? É gostoso até você atingir. Então quando você atinge sua meta, aí você fala, poxa, agora já não é mais legal, quero mais. Então o escritório cresceu dessa maneira. Aí foi muito assim, muito ao acaso. Então, vinham os clientes de amigo nosso, que era muito bem tratado. Então a gente tem sempre essa filosofia. Trate o cliente como você quer ser tratado. E como é que era a forma que você prospectava esse cliente nessa época? Porque a internet não tinha o Google, né, de pesquisa que você digitava lá, vou pesquisar contabilidade igual nós temos hoje, essa propaganda vendável ali na internet. Como que você chegava no cliente para vender? Como é que era a sua propaganda dessa época? Do início sempre foi o boca a boca. Eu montei escritório, tinha cartão para todo lado, onde eu ia, até hoje eu faço isso. Onde eu vou, eu dou cartão. Só que depois a gente começou a fazer mala direta física, aquela que vai pro correio. Então você colocava as etiquetas, comprava a mala direta e mandava. Gente, era trabalho de formiguinha, viu? Eu sei disso aí, tá? Eu sei que a gente... Você se lembra, né? Que a gente pegava um monte de carta, imprimia e colocava uma por uma dentro dos envelopes, etiquetava e ia levar no correio. E dá certo. E dava certo. Hoje não. Mas tudo muda. A gente não pode ficar no passado. Se eu ficasse no passado com a máquina de escrever, né? Ia ficar para trás. Como se fosse a Kodak, né? Ficou para trás, né? Nokia e etc. Tantas empresas aí que estão ficando. Então, a gente vai fazendo conforme caminhar da carruagem, né? Como é que é o cenário do momento? É porque eu estou falando isso, fazendo essa pergunta, e eu até sei bem como que foi muitas dessas propagandas aí, acompanhei alguns casos desses, mas eu acho que é interessante até para quem está vendo a gente entender que você não pode ficar parado e não criar as estratégias para a sua empresa. Porque a ideia do podcast da CPA Prime em Contabilidade é de mostrar para os clientes opções para que eles possam crescer, que tem como crescer, que a empresa consegue sobreviver na vida, e aqui a gente quer usar exemplos de como que isso aconteceu, tá? E por isso que a gente trouxe, né, essa ideia de você estar apresentando a CPA Prime, porque você, para nós, é uma referência, para mim e para a Val, a gente já conhece você há um bom tempo, de perseverança, de alguém que criou várias estratégias, que pensa sempre ali, faz aquele pensamento assim, como é que a gente vai fazer para mudar? Pensa muito no futuro, né? Pra frente. Sabe assim, eu falo que assim, constantemente ele chega, encosta comigo e a Val assim, então, a gente precisa mudar isso.
isso já está estagnado. A gente precisa de um novo norte. A gente precisa de uma nova ideia para poder criar uma nova estratégia para a empresa. E como que foi, qual foi o start seu que você olhou e falou assim, olha, eu preciso começar a ir para a internet? Foi numa mala direta, na última mala direta que a gente fez física, que acabamos soltando 10 mil folhetos e tivemos 2 clientes. Imagina 10 mil folhetos, cara, a gente colocou tudo em envelopinho. 2 clientes. Então, ali tinha algo errado. A taxa de conversão foi baixa, né? Ali tinha algo errado. Então, o que eu fiz? Eu fui me aprofundar. Fui fazer os cursos, né? Fiz vários cursos. Né? Fiz lá com a Tactus, lá com o Anderson Hernandes, que é maravilhoso. Fui em vários eventos contábeis e aprendemos. Estamos aprendendo, é claro. Sim. Sempre. Aonde que estão os nossos clientes. Então, o que eu digo sempre, esteja presente. Porque se você não estiver presente, você vai ficar para escanteio. Isso em qualquer ramo, não é só contabilidade. Qualquer ramo. Esteja presente. O que eu preciso? Estar no TikTok? Vamos lá. Preciso estar no Instagram? Preciso estar nas mídias? Preciso fazer um podcast? Preciso visitar meus clientes? Tem coisa que ninguém leva a sério. Mas quando você visita um simples oi no WhatsApp, isso muda muita coisa. Então, se você não estiver presente, não está nem aí com o seu cliente, você vai ter problema. Né? E aquele negócio, o sócio é sócio. Quando você é atendido por um colaborador é uma coisa. Quando você é atendido pelo sócio da empresa, você dá muito mais valor. Né? Então, qualquer estabelecimento que você entra... O cliente se sente importante, né? Sim. Poxa. Qualquer estabelecimento que você entra, quando o cara vai lá e se apresenta como sócio, é outra coisa. Então, isso que eu digo, sempre esteja presente. Sempre. E trate o cliente como você gosta de ser tratado. Então, se você tratar assim, com certeza você vai ter êxito. Fora as outras coisas que você deve ter. Né? Humildade, né? A paciência, a dedicação e também a sabedoria. Isso é muito importante. Tá? Entendi. Mas é isso aí. E colaborador, vamos aí para essa parte aí, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre como é que era essa vamos lá, eu falo da época que eu entrei, mas eu acho que é melhor a Val falar, porque ela, um pouquinho antes do que eu, ela tem um pouquinho do cenário aí de quantos colaboradores tinha na época, para quantos colaboradores nós temos hoje dentro da CPA. Quantos colaboradores tinha quando você entrou ali? Só tinha eu e mais a menina do DP. Tinha a mãe do Ricardo na recepção. 3. Yes. E mais a outra recepcionista que ficava meio período, né? Meio período, isso. 4 pessoas. 4 pessoas, mas eu e meu sócio na época. Certo. Então são 6. 6 pessoas. 6 pessoas para 80 clientes. Hoje nós temos um total de 30. 30 pessoas trabalhando. 30 pessoas trabalhando. E como que foi lidar com esse crescimento de 4 para 30 pessoas? Tranquilo, porque foi devagarzinho. Então, quando você olha assim, hoje 30 para 740 clientes, você olha assim, 740 clientes, nossa. Mas foi tudo crescendo automático. Então, a gente batalha para isso. Né? Então, eu me sinto um felizardo, com 30 famílias para sustentar, né? A empresa sustentar, eu me sinto um felizardo. Mas, no passado era diferente. Né? Era diferente. Porque imagine, né? Um escritório pequenininho, pagando pouco, recebendo pouco. Então, mais um sócio, então tinha mais um sócio que tinha que receber também, né? Tanto é que depois a gente dissolveu a sociedade com ele, né? E como que... Por quê? Por quê? Então, o Ronaldo, a gente ficou sócio um bom tempo. O Ronaldo, ele tinha um propósito diferente do meu. Né? Eu sempre tive a gana de aumentar. E ele era um cara mais sossegado. Então, quando atingiu o Prolabore que ele gostava, que estava bom para ele, ele parou. Então, a gente entrou no acordo e a gente dividiu o escritório. Ele tinha 26% da sociedade e eu tinha o restante. Então, a gente dividiu
A gente alugou um local para ele, a gente montou o escritório para ele e ele ficou com o escritório dele e eu fiquei com o meu. Então foi algo, não foi nada litigioso, tá? Foi algo bem explicado. Eu queria crescer, ele não queria. Então a gente dissolveu a sociedade desta maneira. Ele ficou com o escritório dele e eu fiquei com o meu. E depois, isso foi em 2007, no final de 2007. A partir de 2008 eu fiquei sozinho. Tanto que não teve litígio, até porque eu sei muito bem, ele voltou, antes, infelizmente, do falecimento dele, ele voltou para o escritório, acabou deixando toda a carteira dele, que ele queria meio que se aposentar mesmo na vida dele. Ele confiava em nós, né? Confiava no escritório, né? Deixou Isso tudo mesmo. lá para poder... Eu nunca perdi amizade, eu sempre ajudei. Então, várias questões contábeis, ou abertura de empresa, alguma coisa do DP, a gente ajudava. E no final, assim, 2017 para 2018, eu fiz uma visita para ele, eu vi que ele estava cansado, e eu propus para ele administrar o escritório dele, dando uma comissão para ele. Ele aceitou. Para ele foi benéfico, ele só visitava os clientes e ganhava uma boa porcentagem do que faturava. Mas em 2019... ele chegou para mim e ele falou, quero aposentar de vez. E acabou vendendo o escritório para nós. Então foi aí o fim do escritório para ele. Ele estava cansado já, queria se aposentar. Então foi isso. E depois ele veio a falecer em 2020, com uma amizade enorme que a gente tinha. Né? Mesmo ele fora da contabilidade, a gente ainda estava junto. Ele começou a vender camarão, a gente comprava camarão dele, comprava um monte de coisa dele, que ele começou a ser vendedor. O cara não consegue se aposentar totalmente. Então foi assim. Então, mais uma saída pela porta da frente. Então, a gente dissolveu o escritório. Depois, eu acabei comprando a parte dele no final da vida dele. Basicamente, eu gosto sempre de voltar na marca, porque ela sofreu mutações, né? E, legal, CPA, contabilidade, CPA online. E agora, por que CPA Prime? Sim, bela pergunta. Porque tava tudo muito legal, internet e tal, isso, aquilo. Por que sair, então, dessa referência, né? O que acontece? O CPA Online, lembra que eu falei que o CPA Online ficou bonito? Que Sim. Tudo é online, você está online. Uhum. De um tempo para cá, começaram aquelas contabilidades virtuais. Os nossos concorrentes. Os concorrentes virtuais. E aí começou a prejudicar a marca. Até que um dia, uma grande empresa que nós fazemos contabilidade espuma, ele chegou e falou, então vocês só são online e tal, vocês não têm atendimento físico? Aí ficou aquilo na minha cabeça. As pessoas começavam a confundir. Confundir com uma contabilidade online. Que tem muito problema, é claro, você fala com robô, você não fala com ser humano. O nosso propósito é totalmente diferente. O nosso propósito é o quê? Ser atendido por pessoas, não por robô. Então, o que a gente fez? A gente bolou uma nova marca, até que um grande amigo meu, parceiro, não concorrente, ele deu a dica, falou, coloca CPA Prime, cara. Aí a gente estudou, né? Eu estou falando a gente porque, né, já adiantando algo, né, hoje eu tenho sócio também. Fiquei sozinho lá atrás em 2008 com o Ronaldo, mas hoje eu tenho sócio. Então a gente bolou isso, bolou um novo logo, e hoje a marca é essa aí lindíssima que é a CPA Prime Contabilidade, bem atual. Não sei até quando, porque logo pode ser que a Prime não seja legal e a gente muda novamente. Não há problema algum. Se algum. for necessário fazer uma nova identidade visual, que faremos, né? Isso. Não vamos deixar de fazer. Aí você falou de sócios. Um tópico interessante, né? Acho que a Val pode até tratar um pouquinho esse assunto aí, dessa iniciativa. Porque assim, você quis tirar a sociedade, quer dizer, você se afastou do Ronaldo e tal e ficou sozinho. Por que você quis inserir 300 sócios agora? Gente, são 7 sócios ao total, tá? Mas assim, é que todo mundo fala, você tem muito sócio, por quê? Então, o que acontece? Quem trabalha sozinho tem um grande problema, né? Quem trabalha sozinho ganha mais. Só quem trabalha em conjunto vai mais longe. Então, o que acontece? Eu tive vários problemas no escritório, como ação trabalhista, problemas de multas e etc. E eu tenho um advogado muito bom, é um senhor de idade,
O cara é fantástico. E num desses problemas, que foi uma ação trabalhista, eu fiquei muito, muito para baixo. E fui me consultar com ele. E por quê? Porque bem na época que eu estava para baixo, eu tive uma proposta de venda do escritório. Tinha uma pessoa querendo comprar à vista e um bom valor na época. E eu fui me consultar com o advogado, porque ele é excelente. Aliás, é nosso advogado até hoje. E eu disse que tinha uma proposta, estava muito mal, tal. E ele, bem sereno, disse a seguinte palavra: eu tenho 77 anos, estou trabalhando até hoje. Você acha que eu trabalho porque eu gosto ou porque eu preciso? Eu fiquei pensando, acho que você gosta. Então é isso. Se eu for para casa, eu vou ficar tão entediado que eu vou morrer. Você fez contabilidade a vida inteira. Agora você quer vender para quê? Então eu tinha o quê? Acho que 42 anos. Muito novo para aposentar. E aí ele falou, vamos trabalhar junto que eu vou ter uma solução para o seu caso. Ele disse que ele fez uma rede de churrascaria onde ele inseria os sócios na empresa. E a churrascaria quase falida hoje é uma potência em São Paulo. É muito famosa. Só não posso falar o nome porque não vem ao caso. Mas, aliás, todo mundo já foi nessa churrascaria, você pode ter certeza, nesse grupo. Então eu falei, poxa, se esse grupo deu certo, o meu pode dar, porque eu não estou falido. Eu só quero sair por causa dos problemas, principalmente trabalhista e problemas com multas, coisas que todo escritório tem. E nesse dia eu falei, poxa, eu preciso tomar uma cervejinha antes de ir para casa. Eu fui tomar uma cervejinha, colado no balcão em pé, porque não tinha espaço, só tinha um espaço mínimo do meu lado. Chegou um senhor de idade, quase a mesma idade do meu advogado, e eu comecei a papear com ele. E ele conversando, expus o meu problema para ele. Ele simplesmente bateu nas minhas costas e falou, não aposento, não vende, eu fiz essa bobeira na minha vida. Hoje eu sou corretor de imóveis, com 70 e poucos anos, porque eu não aguento ficar em casa. Era tudo que eu precisava. Empurrão. Aquele dia em diante eu fiz várias reuniões com o meu advogado, coloquei tudo no papel e comecei o projeto de sócio, ao invés de ser funcionário, sócio. Então, os 2 primeiros sócios que eu chamei foram vocês 2. Aí vocês podem falar Somos um pouquinho nós. mais. Mas foi assim que encaminhou a sociedade. E eu acho que está dando muito certo. Tanto é que todo mundo fica surpreso. Mas 7 sócios? Nossa, como dá certo isso? E dá, porque cada um faz o seu. E muito bem feito. Vocês entraram em 2017, se eu não me engano. Na sociedade, né? Em 2017. Em 2017 nós tínhamos 350 clientes. Hoje nós temos 740, se eu não me engano. Isso. 350 para 740 em 6 anos. Então é muita coisa. Então foi aí que a gente deu o pulo do gato. E vários escritórios de contabilidade estão adotando o nosso regime. Vários. Então, eles têm perguntado para nós como é, como que dá certo, não dá, o que é. Então, é isso aí. Então, eu prefiro dividir o bolo do que ficar com o bolo sozinho e não aguentar. Então, foi aí que a empresa duplicou aí, né? Triplicou, nós vamos triplicar ainda o nosso faturamento e o lucro também. Sim. Eu queria pegar o gancho, voltando até um comentário que você fez, que cliente, quando ele é atendido por um sócio, o sócio ele fala com a linguagem de empresário e não com a linguagem, né, só de colaborador ou coisa assim do gênero, né? E eu falo por mim, falo pela Val também, ou o restante dos sócios, a gente tem esse hábito de falar assim, não, o negócio funciona assim, porque a gente tem a expertise de negócio, a gente aprendeu a falar com a visão de empresário. E aí é onde a gente vê a diferença do processo, a diferença do atendimento para com o cliente. E o cliente gosta, ele se sente satisfeito, tá? E grato com esse tipo de atendimento.
né? Então, eu agradeço aí, né? Pela oportunidade de fazer parte desse time e falo com certeza, para nós funciona, faz sentido, né, esse processo. E acredito que a gente tem outros projetos aí muito mais ambiciosos e que vai dar certo também, porque a gente está numa caminhada legal, né, interessante para todos nós. Não sei se a Val quer fazer algum comentário sobre pra isso. Mim super deu certo. E assim, você se sente valorizado, né? Porque assim, era colaboradora, aí vim. Não tinha mais para onde subir. Não tinha. Eu ia ficar ali, encarregado do departamento fiscal e não ia mais para lugar nenhum, né? E aí o Ricardo veio com essa ideia de sociedade, que achei fantástico. E estamos aí, a gente luta junto, né? Cada um faz essa parte do seu departamento e resolve o que tem que resolver para não ficar as coisas tudo em um só, né? Como estava tudo no Ricardo. Então, assim, a gente tem que dividir... E batalha pelo seu negócio, né? Que eu acho que isso que é importante. Você batalha pelo seu, porque é seu, você está lá. O time tá aí, é seu. Então, você vai tratar como? Não, você vai tratar como seu. É a mesma coisa de um carro seu. Vai tratar ele de qualquer jeito. Se for o alugado, você anda no buraco, esse tipo de coisa. Agora, se é seu, você não vai entrar no buraco. Você vai sempre andar da melhor forma possível. Eu acho que isso é todo o sentido do processo aí. É muito interessante e muito legal, né, em relação a todo o processo. Eu só tenho gratidão. Pelo Perfeito. Ricardo, pela CPA Prime, por tudo. Mas é isso, é uma história, pelo menos a minha aqui, são 32 anos de contabilidade. Não sei fazer outra coisa, já tentei fazer outras coisas, não deu certo. Muito pelo contrário, tudo que eu tive que vender a preço de banana, porque não deu certo. E é o que a gente sabe fazer. E a CPA já está com 28 anos de fundação, com 740 clientes. Eu acho que a gente fez bastante no mercado. E tem muito mais para fazer ainda. Tem. Né? Tem muito mais história aí, mas vamos deixar para um outro momento, né? O que você vê da CPA para o futuro? Hoje, a nossa meta mesmo é atingir 1.000 clientes. O futuro é muito difícil. A mesma coisa que eu falei no início aqui, é difícil você projetar. Então, hoje eu digo sonho e meta. O nosso sonho e meta é atingir 1.000 clientes. Agora, tem outras metas também, sonho nosso, né? Que é pagar melhor para todo mundo, ter uma retirada de prolabore melhor, ter um lucro melhor e também ajudar os nossos funcionários. Então, isso me deixaria muito realizado. Então, num futuro próximo, poder pagar mais, poder dar mais benefício, fora os que a gente já dá, e também remunerar muito mais todos os sócios. E todos os prestadores de serviço também. Eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente aprende com o tempo, com a idade e com a experiência, que é o quê? Sempre valorize os seus prestadores. Não esgane eles. Então, se você tem um prestador do TI que é muito bom, não fique pedindo desconto. Dê mais dinheiro. Assim você vai ter um trabalho muito melhor. Então, se você tem um motoqueiro que é terceirizado, dê algo para eles. Né? Se você tem alguém ou qualquer outra pessoa, uma pessoa da faxina terceirizado, ou um serviço que a pessoa fez muito bem feito, valorize, pague mais ao invés de pedir desconto. E isso cabe muito bem também à vida. Então, você foi num restaurante, foi muito bem tratado, dá uma caixinha para o garçom, dá uma caixinha para quem te tratou bem. Então, isso vale para a vida. E isso que a gente tem aqui de propósito da CPA. Né? Não sugar o pessoal, e sim valorizar. E que os nossos clientes também nos valorizem. Porque tem várias pessoas também que não valorizam. Eles tentam sugar mais e mais, só que eles não sabem que sugando você vai ter uma qualidade menor. Não tem como evitar. Se todo mundo sugar, você vai ter uma qualidade menor. Você não vai conseguir comprar um sistema top. Você não vai conseguir dar aquela assessoria, porque você vai ter que ter estagiário, os iniciantes, auxiliares. Então, é isso que a gente vê com a experiência, com a velhice chegando. Sim. Tá certo. Você tem alguma pergunta a mais aí nos seus...
Não. Follow-ups? Então eu queria deixar aí um... Sempre o Marcos tem. Vocês me chamam para fazer pergunta aqui, então não me chama, gente. Não, mas é assim, aí eu queria que você deixasse a dica para quem nos assiste nesse exato momento, imaginando que fosse você há 30 anos atrás, você se aconselhando para a sua vida, o que você falaria para você há 30 anos atrás? Aí você pode até olhar para a câmera e olhar para quem nos assiste aí e falar para eles o que você falaria para você nesse exato momento. Ok, vamos a algumas dicas. É claro que eu estou aqui para aprender também. Eu não sei tudo, eu sei alguma coisa, tenho alguma experiência, mas não é tão larga assim. Primeira coisa, seja humilde. A humildade traz muita coisa boa na sua vida. Honestidade, conforme eu tinha dito aqui, não sugue a outra pessoa, seja honesto. A honestidade também vai te trazer bons fluidos. Terceiro, perseverança. Se você acredita no seu negócio, persevere. Fique dia a dia no seu negócio para que ele prospere. Mais uma, trabalhe bastante. Isso, se você trabalhar todos os dias com esse propósito, você vai ter um reconhecimento no futuro. É isso aí. Legal, muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que é um momento edificante para todos nós, conhecer um pouco da história, saber e compartilhar com todo mundo, porque muitas pessoas não conhecem. Igual a gente brincou no início, de repente todo mundo olha e fala assim, não, cara, só um playboyzinho, tal, isso, aquilo, mas não é essa a realidade. Zoião azul. Zoião azul, né? Não é a realidade, então a gente vê que tem toda uma história de batalha, de conquista, por conta da batalha, não simplesmente acordou um dia e já está vitorioso, não. Todo mundo, para conquistar alguma coisa, ele vai ter que batalhar, ele vai ter que se dedicar ali para aquele negócio, né? Queria agradecer muito por esse momento, por essa presença, agradecer a Val aí, por esse momento aí, deixar para vocês aí, nos segue nas redes sociais, nós vamos deixar no card, na parte de baixo aí do vídeo, todas as nossas redes sociais, site, todas as informações da CPA Prime Contabilidade, tá? Esperamos que vocês possam nos acompanhar, nós teremos novos vídeos, novas visitas, vai ser bem legal, vai várias ser dicas. Interessante, espero que nós possamos trazer algumas pessoas aí legais aí para compartilhar algumas informações, trazer experiência, né? E nós contamos com vocês para nos assistir e aperte o sininho, dê um joinha e muito obrigado.